Maravilha. Fernando, me diz uma coisa. Como é que tu começou? Fala um pouco da tua história, fala um pouco da tua vida e até onde tu estás agora. Bacana, vamos lá. Primeiro que eu nunca imaginei fazer o que eu faço, né? Acho que isso já é um bom começo, né? É diferente você chegar lá quando criança, o que você quer ser quando crescer? Astronauta, paraquedista? Eu nunca achei que eu ia ser educador financeiro, né? Até porque acho que essa profissão nem existia. Mas tudo começou, Dani, por uma questão de... vamos dizer assim, sendo bem sincero, né? É falta de educação financeira dentro de casa. Então, meio que foi na dificuldade que eu entendi que eu precisaria fazer diferente para estar onde eu estou, ou para ter o que eu tenho hoje, certo? E aí, o start foi um livro que minha mãe me deu, que eu sempre falo desse livro, que acho que a maior parte das pessoas conhece, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, seu filho está nos bastidores aqui já, né? A primeira pergunta foi, já leu o livro? Assim, é pré-requisito, né? E aí, Dani, seguinte, quando eu buscava uma resposta, poxa, como é que faz para você ter dinheiro e do dia para a noite você não tem mais dinheiro? Como é que faz para não cair nessa corrida dos ratos, como o Robert Kiyosaki explica? Como é que faz para fazer diferente e você ter um sucesso financeiro, né? E eu sempre digo que a gente tem que estar... para um livro valer a pena, a gente tem que estar pronto para ele, né? Aquela história, ela realmente assim, ela tem que encaixar com o nosso momento de vida. E como eu buscava uma resposta, cara, as primeiras 50 páginas do livro já me deram essa resposta, que era basicamente fazer o processo que ele ensina de trocar passivos por ativos. E aí vai e vem da família, da história, né? A situação financeira não era legal, foi ficando cada vez pior, porque quando você ganha bem e gasta tudo, os juros contam contra você, né? Você começa a dever, bola de neve negativa, etc. E aí eu fui entendendo que eu precisava fazer o oposto daquilo, e desde pequeno, assim, tudo que eu podia fazer para ganhar um troco eu fazia, e eu guardava esse dinheiro, eu comecei na poupança e tal, até que eu vi eu já tinha ali meus 17 para 18, 18 para 19, eu vi um comercial do Exército, sempre gostei de aventura e tal, e tava lá. Aliste-se no Exército, você vai pular de paraquedas, você vai, né, ter muita aventura na sua vida, descer de rapel. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, cheguei em casa e falei, mãe, eu vou pro Exército. Falei, eu não eduquei filho para isso e não sei o que, você não vai de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, então eu não vou. Fui lá e falei no enlistamento que eu era voluntário, que eu queria servir a todo custo, contrariando ali as vontades da minha mãe. Acabei entrando no Exército e lá foi onde tudo começou, porque lá foi o meu primeiro salário, né? E aí eu tive a possibilidade, como eu entrei no núcleo preparatório de oficiais da reserva, em vez de ser soldado, você é preparado para ser oficial do Exército. E lá eu tive, além da questão financeira que melhorou, eu tive acesso a um conhecimento com os tenentes que estavam lá na época, com os militares, sobre investimentos. E ali conheci um tenente que me ensinou a investir. E aí eu comecei a estudar sobre ações, renda variável, renda fixa, etc. E comecei a trabalhar em investimentos propriamente dito. E aí eu comecei a traçar os planos. Poxa, como é que eu vou fazer então para um dia ter um carro, para ter uma casa? E aquilo foi tomando forma ao ponto de chegar um momento e eu ver, cara, eu estou realmente traçando um outro caminho, sabe? Então, claro, nesse meio tempo, é uma conversa inicial agora, mas nesse meio tempo aconteceu muita coisa, etc e tal. Mas para ser bem sucinto aqui na resposta, a gente não enrolar demais, basicamente tudo começou por causa do Pai Rico, Pai Pobre. E aí depois todas as decisões que eu fui tomando na minha vida foram muito pautadas na parte financeira, inclusive, porque eu podia ter optado por sair do Exército. Mas como eu tive a oportunidade de virar oficial do Exército lá na época, eu fiquei. E depois, quando tive... porque NPOR é temporário, você só pode ficar 8 anos. Sim. Aí eu tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer depois do Exército, né? Aí eu comecei a estudar para ser oficial da Polícia Militar. Mas eu nunca fui um aluno muito bom, assim. É mais ou menos quem escutou aqui atrás antes. Eu me dava muito bem nas notas, mas não estudava muito. E ali não, eu falei, eu vou começar a estudar, vou me dedicar inteiramente a isso. E nesse meio tempo eu já tinha pego o hobby ali de aprender e estudar, me aprofundar em investimentos. Então eu tinha juntado uma grana boa, comecei a investir na Bolsa de Valores. Foi bem na época ali da transição de Dilma Temer, onde nosso país estava assim arrasado economicamente.
Só que quem aproveitou para investir conseguiu comprar ações, né, renda variável a valores muito baixos. E como eu não tinha muita experiência, eu coloquei quase todo o meu dinheiro nisso. Assim, comecei a estudar, comecei a entender. E eu lembro que, assim, em 2 anos, meu capital se multiplicou algumas vezes. Eu falei, cara, isso aqui realmente é muito legal. E aí eu vi que eu daria para começar a viver de renda com aqueles investimentos. E nesse meio tempo, fiz a prova, eu pensei, pô, eu já ganho relativamente bem como oficial do Exército, agora eu vou ser oficial da Polícia Militar, vou ganhar bem, porque Santa Catarina paga muito bem. E eu tô feito, não preciso mais fazer nada, não preciso mais me estressar, vou estar garantido agora pro resto da minha vida com uma boa renda passiva. Beleza. Aí, o que aconteceu? Eu fiz lá a prova da Polícia Militar, bem na época que teve um vazamento de informação, tinha passado na primeira fase, fui para a segunda foi anulada. Puf. Aí, previsão de prova, não tinha. E eu tava para sair do Exército naquele ano. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Eu só tinha um plano. Plano A era ser oficial do Exército, plano B, não sei. E aí, como eu era formado em Direito, inclusive era chefe do jurídico do batalhão à época, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou tentar advogar, né? Para ver como é que é, para ver se eu gosto, para ver se não gosto. E ali foi a melhor, a pior coisa que eu fiz na minha vida, antes de comprar um Peugeot 206 lá atrás. Definitivamente, o Peugeot deve ter sido a pior. O Peugeot acho que foi pior, inclusive pegou fogo. Essa história é boa, depois eu conto. Tá bom. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui advogar, na advocacia, cara, advogado, infelizmente no Brasil, no começo de carreira, eu já tinha uma filha. É terrível. Assim, não tem como se sustentar, sabe? Eu já tinha um custo de vida mais alto. Só que foi muito bom. Por quê? Porque o que eu combinei no escritório? Eu falei, vocês não precisam me pagar nada de início. Eu quero testar e ver como é que é. Mas deixem eu trabalhar no mercado financeiro de manhã. Deixem eu operar uma carteira de investimentos. Deixem eu criar formas aqui de ter uma renda passiva. E à tarde eu toco os processos de escritório que vocês designarem aqui para mim. E isso foi 2018 para 2019. Beleza, cheguei lá, toparam, beleza. Eu comecei a focar em fazer a minha carteira girar. Eu criei uma carteira de investimentos para longo prazo, que eu não mexeria, não importa o que acontecesse, e uma de curto prazo para poder viver do mercado financeiro, fazer aquele dinheiro trabalhar para mim e eu poder fazer os saques, vamos dizer, né, mensais. E aquilo, claro, tive vários erros e acertos, mas começou a dar certo. Eu comecei a ganhar muito mais lá do que na advocacia, porque daí eu comecei a ganhar um salário e tal. E aí veio a pandemia, em 2020, e eu já estava muito descontente com a advocacia, assim, não é o meu perfil, sabe? Eu pensei, cara, uma perda de tempo, porque estou operando bem, os negócios estão indo super bem aqui, não tem por que eu insistir aqui. Era mais por uma questão social, porque, poxa, tinha aquela pressão. É para dizer, estou em algum lugar, trabalhando em alguma coisa. Desculpa, que dá trabalho. Né? Não sou um vagabundo que fica em casa, né, o dia inteiro e tal. Exatamente. E aí, que tinha isso, eu escutava, tipo assim, não, cara, não larga a advocacia, continua, mantém. Até hoje eu tenho OAB, mas não uso, entende? Aí o que aconteceu, né? Eu comprei um apartamento e aquilo foi um marco para mim, foi meu primeiro apartamento e tipo, quem já não teve onde morar e comprar o seu primeiro imóvel foi um marco muito importante e foi comprado com o lucro dos investimentos. E eu falei, cara, eu acho que o conhecimento que eu tenho hoje não é qualquer conhecimento, eu já conquistei alguma coisa, né? Apesar de, enfim... se pensar hoje, né, com a cabeça que eu tinha, acho que até eu estava supervalorizando a minha experiência. Mas aí, qual que foi? Eu cheguei lá, isso era 2020, pandemia, tudo fechado, ninguém mais ia para o escritório. Eu falei, cara, eu tô com tempo de sobra, sabe? Então eu vou pensar em outros projetos. E aí um dia, nessa época, meus amigos já mais ou menos conheciam, sabiam como é que eu estava me virando, tal, como eu investia. E um rapaz pediu para vir lá em casa e queria que eu ensinasse ele a investir. Eu falei, tá bom, chega aí e tal, vamos tomando um vinho aqui e a gente fica a noite conversando sobre investimentos. Aí eu cheguei, eu lembro que eu tinha no meu closet lá sabe, essas paredes de vidro, só que não é bem vidro, que você usa como quadro, assim? Sim, sim. A minha porta era assim. Eu tenho no escritório algumas, assim, que a gente desenha, faz o caminho, a gente usa isso. Cara, eu sou, como você falou, visual, né? Então eu fui lá, cara, o que o Fernando escrevia? Gostaria de ter aprendido quando ele começou. E eu sempre fui dessa pegada de... quando eu comecei lá não tinha ninguém na internet, né? Então era livro. Aí eu peguei, cara, quem tem resultado fazendo o que fez nos investimentos? Geralmente é o cara de cabelo branco.
Sim. E como eu li bastante biografia, aí eu peguei, cara, vou pegar alguns livros aqui, vou mais ou menos traçar um modus operandi desse pessoal e vou escrever o que a pessoa tem que fazer para replicar o modelo deles. Porque eu segui o modelo deles. E escrevi lá, introdução, passo 1, passo 2, enfim, deixei pronto. O rapaz veio lá em casa e te falei, cara, tinha escrito isso no papel, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Tá, me explica então. A gente ficou uma noite inteira conversando. Aí no final ele falou, cara, tu já pensou em dar aula disso? Tu já pensou em ter um curso disso? Porque era bem quando começou esse movimento, sabe? Eu falei, cara, tá aí uma boa ideia. E aí, basicamente, foi que ele foi embora, não consegui nem dormir direito com a noite. Eu falei, cara, quem sabe eu tenho que começar a fazer isso mesmo, sabe? Esse vídeo tem no meu Instagram até hoje. Se você entrar lá atrás, tem meu primeiro post falando que eu ia parar de falar de advocacia, que eu nem falava, né? E eu ia começar a falar de investimentos. E aí eu fiz um vídeo, porra, ridículo, assim. Eu acho que o vídeo tem 5 ou 10 minutos. Ah, mas os primeiros vídeos são sempre assim, não tem jeito. E eu deixo lá até hoje, sabe? Pra me lembrar como começou. E aí eu tinha um grande amigo meu que tá comigo até hoje, que é o Rafa, amigo de infância, assim. Eu falei, Rafa, você namora uma menina que faz marketing, né? Ele falou, sim, vem lá em casa então, vamos marcar um café lá em casa que eu tenho um plano aqui, que é animal, vai dar muito certo e tal. Todo cheio de sonhos, né? Eu cheguei, galera, eu quero ser o primo rico da região. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai dar palestra e a gente vai no Carlos Gomes e, pô, vai dar muito certo. Daí ela disse assim, tá, mas como é que tu vai fazer isso? Eu falei, não sei. Tu que tem que me ajudar. Falei pra mulher do marketing, né? Porque eu não sabia fazer um vídeo, não sabia editar. Exato. Não sabia fazer nada, entendeu? E naquela época não tinha esse movimento como a gente tem hoje, sabe? Eu ia mesmo entrar no qual é o teu primeiro desafio, maior desafio. Tu tá entrando nisso, daí... Só para você entender, saiu da minha casa aquele dia, eu sei porque o Rafael terminou com a menina. Ele fechou a porta, a menina falou assim, isso nunca vai dar certo. Aí o Rafa, porra, mas por quê? Não, porque o Fernando confia demais no taco dele, ele tá viajando, não tem como ser o cara da região em algo, sendo que ele não sabe fazer nada. Aí o Rafael, até hoje, assim, ele brinca comigo, ele falou, cara, tu tem que confiar muito no teu taco mesmo, porque o negócio tá dando certo, sabe? Então, eu diria que, respondendo a tua pergunta, com esse exemplo, eu acho que tudo começa em você ser um pouco sonhador, pensar fora da caixa e confiar no seu taco. Sim, entende? A primeira pessoa que tem que acreditar na gente é a gente mesmo. Pode parecer... Se tu não... A gente é a mãe, né? A mãe sempre diz, não, vai lá, meu filho, vai, faz isso, tá lindo, enfim, mas é por aí. Assim, ó, pensa que... Eu até conversei isso com o pessoal da equipe lá hoje. Eu falei assim, cara, eu podia ser concursado hoje, mas seria um desperdício? Não porque é o Fernando. É um desperdício porque eu já fui funcionário público e eu queria o algo a mais. Então, assim, eu lembro que como a gente trabalhava até meio-dia no quartel, na sexta-feira, quinta-feira, jovem, podia encher a cara e trabalhar e tava tudo certo porque eu ia dormir a sexta-feira inteira. Ou seja, tu trabalha mais, tu trabalha menos, tu vai ganhar a mesma coisa. Só que eu sempre fui um cara que eu me incomodava, assim, eu queria algo a mais. Pô, eu queria nunca mais voltar para a situação que eu passei na minha infância ou juventude ali, só que eu queria construir algo a mais. Eu queria isso, só que eu não sabia se ia ser na advocacia, se ia ser empreendendo, que era um sonho, né, empreender e tal. Na verdade, eu não sabia nem o que fazer. E quando surgiu essa ideia, eu falei, cara, eu não tenho nada a perder. E sabe que, de novo, os livros me ajudaram muito. Eu li O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. E cara, recomendo fortemente para as pessoas que estão em dúvida se devem ir para o lado A ou para o lado B, em qualquer modalidade da sua vida. E aquele livro me abriu os olhos, assim, sabe? Para começar um movimento, para começar a fazer algo. E aí, pô, foi muito legal.